Vamos conversar com o Manuel Paiva. Bom dia, Manuel. Bom dia, Breno. Que bom você de volta, né? Depois das férias merecidas. Bom dia aos nossos ouvintes que nos acompanham pela rádio e pela internet, Breno. Muito obrigado pelas boas-vindas, meu amigo. Vamos falar sobre o trânsito de Manaus, que aparentemente está cada vez mais perigoso, né? Só neste ano, Torquato Tapajós e Rodonel já são aí 25 mortes. A frota cresce sem parar, inclusive já são mais de 1 milhão de carros e motos circulando pela capital. Recentemente, o IMMU apontou aí esses números, além da questão das mortes, tem também o número das infrações. Número de acidentes teve uma diminuição. Como é que está em relação ao ano passado? Breno, são notícias boas que vêm no mês de agosto, né? Esse apanhado que o IMMU divulgou na semana passada, no final da semana passada, né? Primeiro, mostra que é bom multar, faz bem para a saúde. Uma prova está aqui, Breno. Na realidade, nós tivemos aqui, a IMMU divulgou que mais de 137 mil multas que foram aplicadas na cidade de Manaus, de janeiro até o final de julho desse ano, né? Representa exatamente naqueles locais onde ela começou a monitorar, ela começou a fiscalizar a velocidade média de operação dos veículos, né? No dia 2 de janeiro, a principal via mais violenta, que, como você falou, até esse mês de agosto, 25 pessoas morreram, juntamente com a Torquato Tapajós, em conjunto com a Constantino Neri, 25 pessoas morreram, o acumulado de 2024 com 2025, né? São as 3 ruas que efetivamente o IMMU divulgou, olha, que representam 82% das infrações que se tem na cidade por velocidade, né? E quando ela faz esse comparativo, ela também diz o seguinte, olha, lá na Torquato Tapajós, que efetivamente começou a funcionar aquele radar de velocidade no dia 2 de julho, né? Houve uma redução de 44% dos acidentes, dos incidentes, de todos os eventos envolvendo pedestres, veículos, pessoas, né? 44%. Né? Porque no ano passado, só para você ter ideia, 16 vítimas que resultaram nessa via, lá na Torquato Tapajós. Nesse ano, nesse mesmo período, agora, né, apenas 9 vítimas. É pouco? Não, ainda é muito. Esse é um alerta. A segunda via que nos chama a atenção é a própria Estrada do Turismo, né? A Estrada do Turismo com 25 mortos, só que ela começou a monitorar a questão da velocidade no dia 2 de janeiro de 2025. E houve, nesse período até 2 de julho, exatamente o seguinte, Breno, uma redução de 82% do número de acidentes e, consequentemente, de vítimas fatais, né? Isso também é um número excepcional, né? Nós vamos para a Avenida Coronel Jorge Teixeira, Estrada da Ponta Negra, uma via que efetivamente nós sempre tivemos acostumado a gerar muitos acidentes, a gerar muitas vias, né? Ela começou também agora em julho, também, 2 de julho. Né? Houve uma redução de 40% o número de acidentes lá, comparativamente, exatamente com o ano passado. O que isso representa, Breno? Representa que nós salvamos vidas. Muitas pessoas deixaram de se machucar, muitas pessoas deixaram de entrar na rede pública de saúde, muitas pessoas deixaram de frequentar aquele obituário que se tem, que são pessoas vítimas do trânsito, e efetivamente elas foram salvas pela atuação da fiscalização. Breno, poderia ser melhor? Claro que poderia ser melhor. Ao mesmo tempo, a gente reflete. Por que o melhor resultado foi na Avenida do Turismo? Primeiro, lá tem o maior número de controladores de velocidade, né? O maior número está lá. Tem muita infração lá? Tem, continua tendo, Bruno. Né? Sabe, Breno, as pessoas lá, nós tivemos em torno de 15, quase 85 mil infrações nesse período de janeiro até agora. Não é? Isso quer dizer, isso é ruim? Não.
Antes, quantas infrações teriam? Nós temos um resultado para dizer o seguinte: lá, antes desses controladores, morreram exatamente 21 pessoas no ano passado. Simplesmente isso, 21 pessoas. Ou seja, quase numa média de 2 pessoas por mês, né, no ano de 2024. Então, esse resultado é muito positivo. Esse resultado significa que o município precisa investir mais em fiscalização, seja ela eletrônica, seja ela presencial. É preciso colocar mais desses aparelhos? É preciso colocar mais, porque ainda assim, mesmo com a diminuição de acidentes, o número ainda é elevado. Agora, Manuel, a gente já falou sobre a questão dos acidentes e das vítimas. Vamos falar sobre um pouco das frotas, né? Da frota que nós temos e dos engarrafamentos. E o Manuel Paiva, ele sempre separa, faz um documento com diversas informações, um documento riquíssimo, que eu sempre guardo, viu? Com muito carinho, porque realmente é embasado, trazendo informações para a gente. E um ponto que me chamou a atenção, Manuel, é de que em 1970, olha só, querido ouvinte, preste atenção, em 1970 eram quase 30 habitantes por veículo. Em 1970, 30 habitantes por veículo. Hoje, são pouco mais de 2 por veículos. Essa explosão da frota é inevitável, ou poderia ser freado um pouco a partir de alguma política pública, você acredita nisso? E ainda, a questão da velocidade média, que nos corredores viários alcançou aí 12 km por hora de velocidade média. Te perguntar também, a gente está próximo a um colapso, um engarrafamento que vai parar Manaus? Olha só, a frota, né? Esse é um dado da América Latina, nós não podemos fugir. A América Latina, elas são os países, são continentes voltadas para o transporte individual. É um modelo americano, né? É um modelo que se impôs na década de 50. A receita de que vamos colocar as montadoras de automóveis americanas vieram para a América Latina, né? Para México, Argentina, Brasil, e aqui se instalaram, e aqui foi uma política, efetivamente uma política de Estado e de governo, que efetivamente era incentivar o transporte individual, né, em detrimento do transporte público, né. Paralelamente a isso, houve a explosão demográfica, houve a explosão dos grandes conglomerados urbanos, as capitais incharam, Manaus inchou, Manaus está com 2.300.000 habitantes, e aqui o IBGE divulgou isso, né? Nós já passamos a barreira dos 2.200.000. Efetivamente, nós não investimos na estrutura geral da cidade para que ela fosse uma cidade voltada para a sua ocupação urbana, ser voltada para uma ocupação racional, para que ela pudesse desenvolver um comportamento coletivo, para que o transporte, para que a mobilidade fosse voltada para o sentido coletivo, e ela se tornou uma cidade de transporte individual. Ora, quando se torna um transporte individual, a sua infraestrutura não foi adequada aos carros, né? As cidades americanas, elas foram triplicadas nas suas grandes vias, nas vias expressas, né? Manaus não tem uma via expressa, né? Para que o automóvel pudesse fluir com velocidade adequada, pudesse fluir com aquilo que você colocou, com um tempo médio de deslocamento mais aceitável e menos estressante. Ora, se o nosso transporte coletivo ainda existe, ele não é aceitável, ele é crítico, efetivamente que o nosso transporte individual vai ser mais sofrível ainda. Ele vai ser engarrafado, ele vai ser violento, ele vai gerar exatamente acidentes, vai gerar transtornos, vai gerar incômodo a toda a cidade. Você veja mesmo, esse último evento que houve na Prefeitura de Manaus, ocupando agora, você veja, um evento no centro histórico, houve um colapso total do deslocamento da população quando foi para sair de lá. Porque quando vai para o centro, vai aos poucos. Quando sai, sai na mesma hora. É um colapso total. Nós já tivemos exemplos de eventos como a Copa do Mundo,
o evento do boi, nós teremos as partidas de futebol no entorno da Arena da Amazônia, onde a sua centralidade favorece mais o deslocamento do transporte coletivo e das pessoas, diferentemente do centro, o centro limitado, o centro não muito bem atendido do transporte coletivo, efetivamente gera essa questão do caos, né? Você viu, ao mesmo tempo que nós estamos falando isso, Breno, porque o mesmo transporte individual, quando você consultava quanto é que sai a corrida de uma hora da manhã, 2 horas da manhã, sair do centro histórico para ir para a Cidade Nova. A corrida por essa plataforma estava muito acima do normal. Não é? Os ônibus não atenderam e não poderiam atender 2 horas da manhã, com uma frota de 150 ônibus para deslocar aquele multidão de pessoas que poderiam se deslocar. Ou seja, em eventos como esse, expõe mais essa fratura da má qualidade, da redistribuição da frota, do crescimento desordenado, da falta de política pública para o transporte público de passageiros, para o transporte inclusivo, que é o transporte coletivo. E nós ficamos expostos a isso. E todo mundo sofre. Eu moro no centro, Breno. Eu moro na proximidade do centro. Não é? Evidentemente, até perto da minha casa estava cheio de veículos estacionados e as pessoas caminhavam mais de 2 quilômetros até o local do evento. Não é? Ou seja, essa é uma questão de que, muitas vezes, essa ocupação, esses serviços que se tem, se expõem com esse crescimento da frota desordenado, que é uma tendência brasileira, latino-americana, não é? E que poucas cidades trabalharam isso para que esses eventos eles funcionassem. Você veja, Breno, 2014, o nosso principal gargalo foi a mobilidade. Agora COP30, principal fator, a questão da mobilidade, a questão da acomodação das pessoas. Não é? Ou seja, é a característica das nossas cidades. As nossas cidades metropolitanas, como Belém, que também sofre como Manaus, essa dificuldade de receber turistas, receber pessoas e fazer com que eles tenham uma mobilidade adequada, como Parintins tem na época do boi. Né? Tá certo? Você veja de que esses eventos são claros. Você veja que eventos programados para o Canadá, Estados Unidos e México, a próxima Copa do Mundo, eles já têm uma infraestrutura de mobilidade adequada, estádios adequados, a questão da hospitalidade legal, né? Adequada. Ou seja, a infraestrutura que se tem em países desenvolvidos, efetivamente nós temos muita dificuldade em cidades como Manaus, que tem esse crescimento desordenado e essa falta de planejamento urbano e essa loucura que é o dia a dia nosso no trânsito e tal. Então gera tudo isso, Breno. Infelizmente, esse é um diagnóstico não muito acalentador, né? E sim preocupante pela falta de uma política pública para que se possa melhorar a qualidade de vida da população. E quando a gente fala sobre esse assunto, né, Manuel, pode até parecer distante, mas estão muito interligados. Tanto do que a gente falou inicialmente da questão dos acidentes, quanto também do que a gente falou agora na questão da frota, fiscalização. Quando a gente fala sobre isso, certeza que quando você falava, muita gente falou assim, mas da questão da fiscalização, né? Mas isso é um caça-níquel. Mas se todo mundo seguir a lei, você não vai ser multado. Princípio básico, né? Então, mas que para você possa seguir a lei é necessário que você tenha aí colocar uma dorzinha no bolso, para você colocar um pouco da mão na consciência, porque senão o povo passa a velocidade, colocando a própria vida e a vida dos outros em risco nessa questão aí. Breno, você é muito claro quando fala, a questão não é o caça-níquel, a questão é que tem um código de trânsito brasileiro que estabelece quem anda em alta velocidade em determinados locais, em determinados horários, vai ser punido. Ora, o que se tinha era uma omissão geral do Estado, do município, de não registrar isso. E estava tudo normal no quartel de Abrantes. À medida que você começa a monitorar, você deixa de cometer a omissão. E você tem que agir conforme o código estabelece. Essa é uma questão. Né? A questão é essa. Mas você tem razão. Não quer ser multado?
não meta o pé no acelerador. É isso. Hoje em dia é da velocidade, mas não é para você acelerar, viu? É para você colocar a mão na sua consciência. Deixa E de ter graça. medo do radar, né? É, o radar tá Que é aí, caro, tá? sai caro. O radar